Depois de mais de 500 piadas no sofá, Simpsons continua intacto pelo menos até 2029. Tinha saído uma notícia de que ele tinha sido cancelado, mas por enquanto não. Parece que o contrato foram renovado até a 40ª temporada, mais ou menos isso. A temporada número 40, não sei se é 40ª. Eu sou péssimo nesse negócio de matemática. Mas basicamente a série gira em torno de uma família comum. Onde o pai se chama Homer, ele é meio bêbado, às vezes idiota, às vezes estrangula o Bart. A Marge é a mãe, cuidadora, tem um cabelo azul enorme, abala alguns corações, ok? O irmão mais velho, idiota, chamado Bart, que comete todo tipo de atrocidade possível, ele só não é pior que o Stu de Family Guy. A Lisa sendo uma das irmãs inteligentes, muito inteligentes, diga-se de passagem, e a Meg, que é uma entidade cósmica. Não, digo, ela é um bebê. O bebê da família mais nova. Ela nunca, 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 nunca vai envelhecer. Vamos começar falando do Homer, que às vezes é um grande babaca. Mas ainda assim ele ama sua família de todo o coração. Tipo assim, às vezes ele comete alguns erros, mas a Marge ainda assim continua com ele. E assim como qualquer pessoa, o Homer tem um sonho. Ele gostaria muito de trabalhar na onde se joga o boliche. Porque, não lembro muito bem, mas tem um episódio inteiro contando sobre isso. Só que com o nascimento dos seus filhos, ele meio que não pode fazer isso, porque senão ele não tem dinheiro suficiente para bancar todo mundo, e aí provavelmente eles passariam fome. E nisso ele meio que trabalha na usina nuclear, sendo um péssimo empregado. É válido ressaltar aqui. Ele comete erros o tempo todo. Ele, assim, corre o risco de explodir Springfield, mas ele continua lá, porque o Sr. Burns tem um acordo com o pai dele e, né, não dá pra demitir um cara assim. Mas um exemplo de um Homer sendo um excelente pai é quando a Lisa perde o seu saxofone. E ele estava numa onda de calor, sabe? Springfield estava numa onda de calor gigantesca. E aí o Homer não vê outra opção senão comprar um ar-condicionado. Mas ele só tinha dinheiro pro ar-condicionado ou pro saxofone. Ele tinha que escolher entre um dos dois. Então ele dá pra Lisa o saxofone. E nele ele inclui o seu famoso bordão, o do. Quando ele diz pra Lisa, Lisa, que seu novo saxofone te dê anos e anos de do. Porque esse é o som que ele faz quando ele se desaponta com alguma coisa, quando deixa ele triste. Então, se ele quer ver jornal e a Lisa está tocando o saxofone, obviamente ele vai soltar um do por aí. Mas outro episódio que eu acho que mexe mais ainda com a galera é o que a gente descobre o porquê o Homer saiu do seu trabalho de boliche pra trabalhar na usina nuclear. Como eu já disse no começo, foi pra sustentar a família. Mas no mural do Homer tem uma frase do Sr. Burns que simplesmente é pra desmoralizar os empregados, ok? Deixar eles tristes, infelizes, de várias formas. Só que o Homer, ele transforma essa frase triste e infeliz em uma frase pra ele ter a motivação de estar lá todos os dias. E talvez não fazer alguma idiotice muito grande que vá levá-lo a óbito. Ele simplesmente cata todas as fotos da sua filha, gruda e transforma aquela frase irritante, aquela frase desmotivacional e triste em algo como "Do it for her", mais especificamente "Faça isso por ela". Porque é exatamente por isso que ele tá ali, pelos filhos que ele tanto ama, pela esposa que ele adora. O Homer, ele tem muitos, 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 muitos defeitos, mas nenhum deles é não tentar ser um bom pai ou um bom marido. E acho que esse é o ponto pra Marge que mais importa. Porque apesar de todas as idiotices que ele faz, de tudo, a Marge continua com ele. A Marge, ela era uma mulher brilhante, ela poderia provavelmente ter um futuro, assim, magnífico. A Marge, ela tem um cara rico que gosta dela, rico mesmo, sabe? Estilo Jeff Bezos, estilo Bill Gates, esse nível. E ainda assim, ela prefere o Homer. E o fato aqui é que ela não escolhe o Ziff, se não me engano o nome do riquinho que quer ela, não porque ela quer dinheiro, mas porque ela gosta do Homer. A Marge, ela não se importa, no caso, com a condição financeira. Obviamente que faria ela muito feliz, mas ela prefere muito mais estar com as pessoas ali que ela ama do que estar com alguém que ela não ama só pelo dinheiro. A Marge, ela representa aquela mãe que literalmente abre mão dos seus sonhos pra ficar ali cuidando de quem ela gosta. E tem um episódio onde o Homer, ele assiste uma série e, assim, ele deveria esperar a Marge pra assistir. E ela fica desapontada porque era uma coisa mínima. Era uma coisa ínfima e o Homer não conseguiu fazer. Ele simplesmente não conseguiu, assistir. Ele não conseguiu esperar ela chegar da viagem pra conseguir assistir a série. Isso deixou ela um pouco desapontada. E depois disso, vários erros foram acontecendo. E uma coisa que a Marge sempre quis era dançar.
E nisso o Homer ele acaba se vendo obrigado a aprender dança, que é uma coisa pra ele extremamente difícil. O nome do episódio, se não me engano, na primeira vez que eu assisti, eu achava que era Gordançando como um Louco. Mas depois de ver aqui há um tempo, pelo menos como tava aqui no streaming que eu uso, na verdade está algo como estou dançando mais gordo que eu posso. Não sei porquê, mas tá bom. E assim, o Homer ele consegue aprender a dançar. E ele aprende até que bem. No final, toca That Girl's You e tá dançando o Homer e a Marge juntos. A Lisa e a Meg estão apreciando a dança e até chorando juntas, enquanto o Bart tá tentando fazer um negócio com a Quietinha lá. Muito bom. E esse é o ponto que a Marge vê no Homer. É o esforço que ele faz para tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. É o esforço que ele tá tentando ali pra tentar ser o melhor pra ela, mesmo que muitas, muitas vezes ele falhe miseravelmente nisso. E eu não queria falar nada não, mas eu também me esforço pra tentar trazer uns videozinhos aqui pra vocês. Então, deixa o likezinho aí e uma inscrição, ajuda o colega. Agora, assim, vamos pro Bart, que é o irmão mais velho. Ele é extremamente problemático, muito problemático. Só que e Só que existem pessoas que o Bart gosta, e gosta muito, como o avô dele, obviamente a mãe. Às vezes o Homer, apesar do Homer estrangular eles, é um péssimo pai, nesse quesito. Mas ainda assim, o Bart ele gosta de todas essas pessoas. Tem episódios que mostram o quanto o Bart do futuro vai acabar se importando com o avô dele. E o Bart ele se vê muito na sombra da Lisa, porque a Lisa é a que provavelmente tem um futuro brilhante. Enquanto o Bart não, o Bart ele vai ser alguma coisa ali, seja o que a sorte quiser. Isso porque a Lisa, como ela é muito inteligente, o Bart é meio que não muito, as pessoas apostam mais nela, obviamente. Só que o Bart ele tem a inteligência dele de outra forma. A inteligência do Bart, ela não se resume à matemática, à música, à arte, eu diria que um pouco, porque ele é um excelente grafiteiro. Vide El Barto, o seu alter ego, assim, que ele usa pra importunar as pessoas. A questão é que o Bart, socialmente falando, ele é muito inteligente. Ele tem, assim, mais amigos do que a Lisa, dá pra colocar aí. Ele consegue se entrosar socialmente mais do que a Lisa. Ele é um pouquinho psicopata às vezes, um pouquinho. Mas ainda assim, o Bart, ele tem ali a sua inteligência. E é diferente com a Lisa, que a inteligência dela é mais artística, ela toca saxofone, ela gosta de resolver cálculos, ela gosta de problemas lógicos. E são literalmente os dois opostos. Um é inteligente demais e outro é inteligente de menos em questões lógicas, entende? Só que o oposto também vale. Socialmente falando, o Bart ele é melhor que a Lisa. A Lisa ela não consegue ter aquela capacidade maior de socializar. Esse é o peso que ela tem que carregar pro resto da sua vida. Porque o preço da inteligência muitas vezes é a solidão. Pelo menos é isso que animações no geral elas sempre pregam. Vídeo Rick and Morty, ou até mesmo qualquer outra série que você tem que pegue, que tem um personagem muito inteligente, você pode ver que na maioria das vezes eles estão sozinhos e tristes. É um arquétipo até comum, eu diria. O Simpsons ele demonstra isso quando o Homer, por exemplo, sabe do episódio que eu falei que ele enfiou um Kaion no cérebro, que é um giz de cera? Quando ele retira o Kaion e se torna muito, muito inteligente, ele acaba percebendo que isso deixa ele ainda mais sozinho. E o Homer, ele odeia ficar sozinho, apesar de toda a inteligência dele, ele prefere muito mais estar cercado de gente às vezes até assim meio esquisita, como é o caso dos amigos dele, principalmente o bêbado que eu esqueci o nome. Ai, uma hora eu lembro. Aí ele volta e introduz novamente o Kaion no seu cérebro. Aliás, esse bêbado amigo do Homer, ele sabe pilotar helicópteros. Mas ainda assim, de tanto ele beber, ele não consegue mais fazer isso. Os Simpsons abordam diversos temas. Muitos desses, assim, falando sobre a vida naturalmente como se não fosse nada. Isso é possível porque um episódio muitas das vezes não tem a ver com o outro, ok? Não é necessariamente uma sequência que precisa ser seguida. Só que tem vários episódios muito legais. Por exemplo, um episódio da Lisa que eu gosto bastante é o Jasmine, onde ela conhece o Murphy Gengivas Sangrentas, que é o irmão perdido do Dr. Hibbert. E assim, é muito legal porque eles fazem o coisa tudo tocar. E teve um momento, assim, que quando ele se vai, porque infelizmente ele não resiste, ela tá muito triste.
E ela gostaria de conseguir que todo mundo conhecesse a música do cara que um dia ela admirou. Só que ela não tem dinheiro pra comprar um álbum. E o Bart vendo isso, o único dinheiro ali que ele conseguiu, ele vai e compra o álbum e dá pra ela. Essa é a melhor parte de tudo isso, porque demonstra que apesar de ser uma pessoa complicada, o Bart ele ainda tem um certo amor pela Lisa. Eles vão além de piadinhas idiotas. Os Simpsons tem um humor ácido, crítico, muito inteligente. Obviamente que ele erra muitas vezes, muitas vezes. Springfield é uma paródia sobre uma cidadezinha do interior, complicada. Porque tem um chefe de polícia que muitas vezes não tem que resolver muita coisa. Tem um, um dono de taberna que quer porque tá cansado da vida. Tem um imigrante que é dono de um mercadinho e por aí vai. Apesar de alguns estereótipos, os Simpsons eles têm críticas muito interessantes com relação a tudo sobre a vida. E assim, se você quiser saber mais sobre outros vídeos, aqui no canal eu falo sobre vários deles. E não necessariamente, às vezes vai ser uma análise complicada de personagem, porque esse tipo de vídeo eu acho que dá muito trabalho de fazer. Mas até que eu gosto, só que leva tempo, então é meio difícil. Analisar um episódio por si só, eu gosto também, acho muito legal. Por exemplo, do Rick and Morty, que eu falei recentemente, eu vou deixar aqui em algum canto da tela. Mas se você gosta de Rick and Morty, vai lá dar uma conferida. Mas também falamos sobre animes, então fique à vontade para ver aqui. Tem algumas falas minhas sobre Shumatsu no Valkyrie por aqui. Jogos e o que mais você achar interessante. Eu agradeço você por ter assistido até aqui. Muito obrigado. Até a próxima.